bem-vindo ao podcast Relatos e Raízes. Um podcast cristão, onde nós trazemos relatos com a identidade firmadas em Cristo Jesus. Nós estamos aqui com a Stephanie, ela falará um pouco sobre batalha espiritual. Glória a Deus. Bem-vinda, Stephanie. É um prazer recebê-la. Tão nova, não é isso? Linda. Ai, obrigada. Missionária, consagrada aos 19 anos, foi isso, Stephanie? Foi assim mesmo. Hoje você tem 25. 25. Você é mentora, você Sim. possui um projeto bacana, o Sala de Oração, não é isso? Glória a Deus. E você traz um tema muito importante e de extrema relevância para o mundo cristão, que é sobre batalha espiritual. Sim. Como que foi, Stephanie, a sua base? Como que começou a sua raiz em Cristo? A minha raiz em Cristo começou sozinha dentro de casa, porque minha família nunca foi crente, né? Então, eu sempre tive experiências com o Senhor na casa dos meus pais. Pela minha família não ser crente, eu sempre tive experiências espirituais, né? Com mundo espiritual, com demônios, com espíritos, com muitas coisas dentro da casa dos meus pais. Isso começou quando? Começou quando eu tinha 19 anos, realmente, quando eu fui consagrada, a minha vida com Deus começou quando eu interrompi uma aliança. Eu tinha um namoro, né, de 3 anos desse namoro. E aí, quando eu terminei esse relacionamento, gente, muito interessante, Deus mandou um grupo de mulheres lá na minha casa para fazer uma oração. Um projeto muito conhecido, eu não sei se vocês conhecem, que é Mulheres Curadas para Curar. Ah, sim. Da pastora Kátia Souza, né? Hoje ela não mora mais aqui, ela tá nos Estados Unidos, uma bênção ela. E aí foram algumas mulheres lá na minha casa fazer uma oração, porque quando eu terminei esse relacionamento, mexeu muito comigo, muito comigo. E aí elas foram lá na minha casa fazer uma oração, e quando elas fizeram a oração, Deus tomou uma delas que não sabia de nada que estava acontecendo comigo, e ela falou: assim diz o Senhor, é tempo de você lançar as redes, se envolver na minha obra. Eu olho para você, eu vejo muito peixe. Esses peixes são muitas almas que Deus vai trazer. Mas você já tinha aceitado Jesus? Já tinha aceitado Jesus, já tinha um tempo já. E aí, depois desse acontecimento, Sim. as coisas foram muito rápido, gente. Eu costumo falar que as coisas na minha vida espiritual e ministerial foram muito rápidas. Mas assim, algumas pessoas podem olhar e falar, foi rápido por quê? Na verdade, a entrega foi muito grande. Então, quando a entrega é muito grande, eu entendo que a gente vai antecipando também muitas promessas, muitas coisas. Tem gente que não vive promessas, o extraordinário de Deus, demora 10 anos, 20 anos, porque a entrega é pouca, né? Mas no meu caso, não. A minha vida é sobre renúncias. Eu tive que abrir mão de muita coisa. É porque hoje as pessoas também estão acostumadas a querer muitas coisas de Deus, mas renunciar pouco. Exato, falou tudo, exatamente isso. Então, eu tenho muito uma linha de pensamento que quanto maior for a sua entrega, maior vai ser o poder de Deus sobre a sua vida e o agir de Deus sobre a sua vida. Então, eu vejo isso nessa minha trajetória. E quando você falou que não era cristã, quando você sentiu que você tinha algo voltado para a intercessão ou batalha espiritual, o que você sentia? Como foi esse chamado? Foi na casa dos meus pais. Na casa dos meus pais. Com Você viu alguma coisa? Eu tinha sonhos, muitos sonhos, com espíritos, pombagiras. E aí eu comecei a pesquisar sobre. Aí um dia no Explorar, no Instagram, estava passando lá, apareceu o vídeo de uma pastora também que eu gosto muito e indico para quem estiver assistindo e para vocês também, que é a pastora Larissa Argolo. Uma bênção ela. Ela fala muito sobre batalha espiritual, cura interior. E aí um dos vídeos ela estava falando sobre demônios dentro de casa. Como que os demônios agem dentro de casa? Na maioria das vezes, bagunça. Sim. Desorganização, porque os demônios gostam de bagunça. É um ambiente com cheiro forte. Com odor. Eu tava conversando isso com a Débora ontem. Né? Eu dormia num quarto lá na minha casa, junto com algumas pessoas, e eu sentia um cheiro de esgoto podre todos os dias lá dentro. Todos os dias. E aí no vídeo que eu estava passando no Explorar, essa pastora falava sobre isso. Ambientes que tem transição de demônios, você vai sentir odores, você vai sentir no físico retaliação, pontadas, Dor nas costas, exatamente. Então, tudo começou. A casa dos meus pais, né? Hoje eu moro sozinha, eu louvo a Deus
por isso, né? Foi uma transição maravilhosa na minha vida. Mas a casa dos meus pais, por mais difícil que foi um campo de batalha para mim, mas também foi um tempo de preparação. Então eu tive muitas experiências lá dentro, sonhos. Deus me mostrava muita coisa em sonho. Aí depois eu ia pesquisar e eu falava, cara, é isso. É isso que Deus está me mostrando. É esse espírito que está atuando dentro da minha casa. É esse espírito que está atuando na minha linhagem. Então foi tudo. A minha raiz está muito voltada às experiências que eu tive, As vivências. às vivências com a minha família. E quando nós falamos também de batalha espiritual, antes de nós entrarmos na batalha, nós temos que estar preparado. Exato. Aí há um alinhamento com a santificação. Então, o nosso ego tem que haver uma renúncia, Orgulho. o orgulho, se esvaziar completamente de nós mesmos para ter uma entrega, acho que em todo, Exato. no contexto geral. E como que foi o processo da santificação? Na verdade, ainda é o processo da santificação, porque é todo contínuo. dia, né? É contínuo. O meu processo de santificação começou na brecha que eu fechei do relacionamento. Uhum. Eu tive que abrir mão do relacionamento e após isso foi vida constante de oração, livros, cursos, porque hoje todo mundo quer ser usado, Mas não quer ter um tempo de preparo. não quer investir. Não quer, sim, Você tá entendendo? É. Não quer investir em cursos, em seminários. sim. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já gastei, viu? Eu já gastei com curso, com seminário. conhecimento, né? Exato. Ninguém vai tirar E de foi você. muito bom pra mim, abriu muito minha visão. E aí, conforme eu fui, né, me santificando, estudando, eu comecei a observar algo no reino de Deus. Que as pessoas, elas não têm um desenvolvimento espiritual. Passa ano, entra ano, Ela continua no a mesma guerra, mesmo nível. a mesma batalha. E aí, quando eu comecei a ter essa percepção, eu criei a mentoria de desenvolvimento espiritual. O que é a mentoria de desenvolvimento espiritual? Preparar guerreiros. E essa Levantar mentoria você guerreiros. faz para quem? Para quem tem um cargo eclesiástico? Não. mesmo? Qualquer Pra pessoa. Qualquer né? pessoa, homem, mulher, aberto ao público, né? Uhum. E nós tivemos 3 até agora. É um intensivão, na verdade, né? A gente pega um sábado e faz ali a tarde inteira com temas específicos, É né? individual? Não, é em grupo. É em É grupo. sem grupo, sim. Ela é em Como que grupo. funciona, por exemplo, a mentoria individual? Você consegue identificar aquela pessoa através do relato dela? Sim, a mentoria individual, como que funciona? Eu mando um relatório para a pessoa antes do atendimento. Uhum. Então, a pessoa vai me mandar o nome, a idade, se é batizada, se já veio de alguma religião, Sim, o mapeamento. mapeamento. Tá entendendo? Tô Vocês bom. entendem? Eu amo, gente. Eu gosto dessa parte. Eu não tô numa mesa de desentendidas, eu tô numa mesa de gente que entende, entendeu? Então eu mando, né, um questionário pra pessoa, né? Geralmente eu atendo mais mulheres, pra Uhum. falar a verdade, individualmente. Não gosto de atender homens, pra não confundir as coisas, sim. entendeu? Pode acabar ocorrendo isso. E aí o que que acontece? Eu mando esse questionário pra saber, já teve relação sexual fora do casamento? Precisa fazer uma quebra de laço de alma? Sim. Entende? Renúncia. Ela ama, é que eu gosto, ela ama. Isso é muito bom. E aí a pessoa me manda, né? E após isso eu vou identificar qual linha que a gente vai trabalhar, como que vai ser. A pessoa vai também me responder no questionário qual que é a área da vida dela que ela tem mais dificuldade atualmente. O que que ela gostaria de mudar atualmente? Porque a mentoria individual, a gente não trabalha só a parte espiritual. A gente trabalha questões de vida também, resultados de vida, né? Então é muito importante. E aí, com essas experiências que eu tive aprendendo, eu falei: não, eu tenho que preparar guerreiros. Eu tenho que levantar guerreiros. Isso, exatamente. Eu tenho que levantar guerreiros. E aí o que aconteceu? Eu comecei com a sala de oração, Sim. né? Que ela na minha casa. Atualmente nós demos uma pausa no trabalho, porque tá vindo um número muito grande de pessoas. É como se fosse um culto no lar. Exato, um culto de oração. Uma célula. Exato, que nós focamos em intercessão. Intercessão. Ai, que legal. Intercessão é muito bom, muito bom. E no nome de Jesus, assim que nós voltarmos, eu quero vocês lá. Não, a gente vai estar lá. No nome do grande, no Vai ser um nome do prazer. eterno. E aí esse culto é um culto voltado de oração. Nós começamos orando, né, no começo. E durante o meio do culto nós fazemos a parte de ministração e oração. Nós formamos duplas, né?
Geralmente pessoa que você não conhece, que você não Sim. tem muita intimidade. E aí um vai orar por outro. E aí geralmente eu falo, pessoal, agora nós vamos orar em cima da área financeira. Comecem. Guerreiem. Vamos orar. Em cima da área financeira. Pede pro Senhor entrar na área financeira dessa pessoa. Stephanie, como que acontece essa preparação? Quem vai parar lá na sala de oração? Como que ela se preparando? Você tem um aconselhamento? Como que funciona? Sim, na sala de oração nós temos a equipe. Ah, tem uma equipe Tem que te uma dá um equipe. suporte. Isso, exatamente. Tem a equipe que me dá o suporte. Então, são os intercessores, tá ali na linha de frente Sim. comigo, E entendeu? você que tá nessa, né, acima dessa equipe. Eu Como tento funciona eu para também. você essa questão das retaliações? Porque você tá numa Forma de guerra, né? E geralmente quando tem os cultos na minha casa, da sala de oração, são os momentos que eu passo por mais batalha espiritual. Uhum. Como assim, batalha espiritual? Um dos sintomas que eu tenho, eu não sei com vocês, mas no meu caso, os meus maiores sintomas de batalha espiritual é no meu sono. Uhum. Como assim no seu sono? Geralmente, quando eu tenho períodos de insônia prolongados, o que eu faço? Eu vou atrás, né, para saber qual que é a raiz disso. Faço hemograma, vejo se tem alguma coisa de errado comigo, Uhum. né? Tomo medicação, faço terapia, Uhum. um especialista, né? E aí, quando eu faço isso tudo e vejo que não tem efeito, eu falo, é algo de raiz espiritual. Uhum. Esse problema, ele não tem uma explicação natural, então é O passo é problema identificar. identificar. Exatamente. Identificando. Como é que Identificando, você começa a guerrear em cima disso e convocar pessoas para guerrear com você. Uma coisa que eu aprendi, gente, eu tive que lidar com um processo de quebra de orgulho em mim. E é bom falar isso daqui, porque eu não sou perfeita. Aham. Não sou perfeita. Uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que não procura ajuda, é uma pessoa que acha que sempre tá certa, né? E eu sempre tive dificuldade de pedir ajuda para as pessoas, principalmente por sempre, na maioria das vezes, estar em linha de frente. Eu sempre tive muita dificuldade de pedir ajuda. Só que esses meus processos de batalha espiritual, na madrugada, ver o dia raiar, tomar remédio, tarja preta E não dormir. e não dormir, me fez procurar ajuda, pedir ajuda, sabe? Procurar pessoas. Eu tenho uma pessoa, eu queria honrar a vida dela aqui hoje também, que é a pastora Rose. Ela é a minha terapeuta. Eu louvo a Deus pela vida dela, porque ela é uma ministra de cura e libertação também, né? Se vocês quiserem futuramente trazer ela aqui, Sim, será um eu prazer. super apoio. E é alguém que intercede pela minha vida também, alguém que guerreia comigo em cima disso. E aí ela começou, né, também a orar por mim, pessoas começaram a orar por mim, e aí foi parando cada vez mais. Hoje, graças a Deus, isso não ocorre mais. Graças a Deus. Quando você fala da cura e libertação, e quando é um caso que já vem de uma questão já de família? Por exemplo, todo mundo tem uma característica de ter aquela a mesma enfermidade. É necessário se levantar para romper o ciclo? Com certeza, quebra em você. Uhum. E pode ver, quando vai quebrar em você, quem vai sofrer mais vai ser você. Pode observar. Se há na sua família algo hereditário, por exemplo, na questão da saúde, Uhum. seu avô teve câncer, seu pai teve câncer, quando chega em você, o câncer vai ser mais agressivo porque vai quebrar em você. Por que que vai quebrar em você e vai ser mais agressivo em você? Porque vai haver uma quebra ali. Então, automaticamente, o que que vai acontecer? Os ataques serão maior Uhum. por conta disso. Então, é muito interessante a gente ter esse mapeamento também, né? Esse mapeamento. Peraí, aconteceu lá atrás. Isso aconteceu na Vem minha se família. repetindo. Tá se repetindo, mas quebra em mim. Uhum. Quebra em mim no nome e na autoridade de Jesus. Existe vários tipos de oração, no meu ponto de vista, né? Exato. E existe uma oração que você já não tá conseguindo falar, e aí você só é as suas lágrimas. Tilana, chegou lá no templo, não tava conseguindo falar uma palavra, mas estava chorando de soluçar. Deus entende isso como atende a nossa oração, esse clamor, esse gemido? Com certeza. Porque quando nós falamos de batalha, entra naqueles atos proféticos. Sim, porque só que há uma diferença. Há uma diferença. Quando nós estamos na batalha espiritual, geralmente a oração que vai ter mais efeito, mais poder é o clamor. Uhum. Você tem que Porque lançar a palavra. lançar palavras são decretos no mundo espiritual. Uhum.
Gente, eu sou muito profética. Meu Deus. Pensa numa menina profética. A Débora tá aqui. Eu tenho uma amiga também que ela vai estar assistindo, que é a Alexia. E ela fala que eu sou a mãe da fé. Porque eu lanço mesmo decreto. Tanto que a transição de eu sair da casa dos meus pais para ir morar sozinha foi muito doida. Muito doida. Não foi. Não foi, porque eu não tinha nada. Nada. Eu marquei. Decidiu sair. Abraão. Exato. terra. É muito bom. Exato. É muito bom a gente estar nesse ponto agora, porque eu não sei vocês, mas a maneira que Deus fala comigo não é através da vida de pessoas. É muito raro Deus usar alguém para falar comigo. A maneira que Deus tem diversas formas de falar, mas a maneira que Deus mais fala comigo é através de sinais, presentes que eu ganho. Vocês acreditam nisso? Acredito. E aí, Profético. exato, quem é espiritual, para ele tudo é espiritual. Não tem como você falar, isso daqui foi por acaso. Não foi por acaso, tem um motivo. No ano de 2023, Deus não usou ninguém para falar comigo, sai da casa dos seus pais e vai morar sozinha. Não. Eu comecei a ganhar presente de casa. Vocês acreditam? A gente que tem agenda, né? Geralmente a gente vai atender as agendas. Qual que é um presente de pregador cantor? Toalhinha, Leonetes. caneca. Só que no ano de 2023 foi diferente. Eu comecei a atender as agendas, os presentes no final do culto começou a mudar. Eu fui ministrar num congresso do meu campo de jovens, terminou, cheguei em casa, abri, o que era? Uma jarra de vidro, a coisa mais linda. Falei, tem coisa aqui. Aí fui ministrar lá em Mauá, num culto de irmãs. Cheguei em casa, abri, pano de prato, utensílio de cozinha. E foi uma época que eu tava passando muita batalha lá dentro, na casa dos meus pais. E eu já trabalhava, eu era CLT na época. E aí eu entendi, eu falei assim, rapaz, eu tô sentindo que Deus tá me direcionando para um novo tempo de eu ir morar sozinha. Aí olha que louca. Se Deus vai te usar no profético, você vai ser louco. Você vai ter umas atitudes loucas. Você vai ter umas atitudes loucas. Falei assim, chamei minhas amigas, reuni a Tayara e a Larissa, porque elas também vão assistir. Reuni elas e eu falei assim, meninas, eu vou marcar um chá de casa nova. Elas olharam assim pra mim, eu falei, eu vou, não tenho nada. Não tenho geladeira. A única coisa que eu tenho pra ir morar sozinha é uma cama e um notebook. Não tenho nada, mas se Deus tá provendo as coisas pequenas, Ele também vai prover as coisas grandes. Marquei um chá de casa nova sem ter casa. Meu Deus. Sem casar, porque eu não casei. Sim. Sem nada. Tá bom, foi chegando o dia do chá. Gente, as coisas foi chegando numa proporção que eu não consigo explicar pra vocês. Aí eu fiz um ato profético. Vocês são de ato profético também? Eu faço uns atos proféticos. Doido E também. eu tenho uma coisa do jejum. Exato. Prolongado. Exato. Fiz um ato profético. Peguei uma caixa de papelão, coloquei no quarto do meu pai, lá dentro da casa dos meus pais. E eu falei assim, Senhor, eu não sei de onde vai vir, mas eu já tô trazendo à existência aquilo que é inexistente. E as coisas vão chegar no nome e na autoridade de Jesus. Porque a fé é isso. A fé é aquilo que eu não tô vendo, mas eu tô acreditando e eu tô trazendo à existência. E eu comecei a trazer a existência. Eu falei, vai chegar as coisas no nome de Jesus. Gente, se eu falar pra vocês que eu ganhei uma casa inteira mobiliada. Geladeira. Tudo novo de loja. Inox. Tudo novo de loja. Vocês acreditam nisso? Deus é Deus. Tava na faculdade, porque na época eu trabalhava. Isso acontecer, porque você tá solteira. Tô né? solteira. Casamento? Tudo tá bem. normal. Exato. Tô na faculdade, um dia recebo uma ligação de um tio meu lá da Austrália. E esse meu tio, ele é homossexual, ele é casado com um homem, mas ele é muito abençoador, eu amo a vida dele. Coração Meu Deus do céu. Sim, amo demais. E aí ele me ligou, ele falou assim, nega, eu tô sabendo que você vai sair da casa dos seus pais, melhor coisa que você fez. Eu falei assim, eu tô indo. Ele falou assim, mas eu e o Dan estamos te ligando porque seus tios querem te dar um presente. Aí eu falei assim, o que vocês querem me dar? Aí eles falaram assim, eu quero dar uma geladeira pra você. Aí a gente, isso daqui é muito importante, nós que somos cristãos, a gente tem um pensamento mesquinho, de escassez. Sim. Na ligação eu falei bem assim pra ele, então vamos fazer um negócio, eu vou entrar no marketplace do Facebook e eu vou procurar, sabe, uma usada, uma semi-nova, não tem problema. Aí ele me repreendeu. Ele falou assim, eu não quero te dar coisa velha, eu quero te dar coisa nova. Pode escolher a que você quer, eu vou gerar um cartão virtual e você vai comprar a geladeira. Vocês acreditam nisso? Entendi. Ganhei cooktop, ganhei armário de cozinha,
ganhei micro-ondas, gente, ganhei mesa, Deus proveu tudo. tudo. Vocês não estão entendendo tudo. Deus Nessa trouxe época, tudo. você era CLT ainda. Eu era CLT. Como que aconteceu essa renúncia também Ai, gente, difícil. Eu acho que de todas as renúncias, acho que nem o relacionamento foi tão difícil, mas do CLT foi, porque eu tinha um emprego bom, Aham. né? Numa localidade boa, um salário bom, um horário bom. Só que eu já era muito envolvida com a obra, e aí Deus começou a falar muito comigo sobre renúncia. E novamente, ele não usou pessoas para falar comigo, foram os sinais. Comecei a ir pregar em congressos e campanhas, e todos os congressos, todas as campanhas que eu ia, qual que era o tema? Renúncia. Renúncia, renúncia. E aí eu comecei a ter alguns projetos, sabe, no papel. Projeto da mentoria, Sim. em grupo, individual. E aí Deus começou a falar comigo, né, na palavra dos discípulos que largaram a profissão Sim. para seguir o chamado. Ai, verdade. Coisa muito forte, gente, coisa É uma muito coisa forte. difícil de entender nos dias atuais, porque teve um aproveitamento, assim, né, das Exato. pessoas com má índole acerca do chamado de Exato. viver do ministério. E olha que interessante, Deus permitiu eu me formar, eu tenho 2 faculdades, Deus permitiu eu me formar. Assim que eu me formei, ele falou: agora você larga. Agora você abandona. Você teve uma profissão para a glória do meu. Você teve uma profissão e uma formação para a glória do meu nome. Mas agora é tempo de você se lançar no seu chamado. E aí, quando foi no ano de 2023, eu fiz essa transição. Eu saí do meu emprego, pedi as contas, né? Meus patrões eram maravilhosos, são até hoje, tenho contato com eles, graças a Deus, porque eu entendo que quando nós saímos de uma porta, a gente tem que deixar essa porta aberta. Sim. Que Isso é muito importante. Isso vale para emprego, igreja, Sim. gente, curso, tudo que a gente faz, nós precisamos deixar as portas abertas, entendeu? E aí eu pedi as contas, eles me mandaram embora tudo certinho, e aí eu fiz a primeira mentoria em grupo. Stephanie, como que aconteceu, então, essa transição para o ministério da palavra? Como que você começou a ministrar nas igrejas? Sim. Como que foi o início do seu chamado? Gente, eu comecei meu chamado cantando, viu? Cantando. Eu era cantora, e na verdade até hoje eu louvo na minha igreja. Aham. Na minha igreja, porque eu canso rápido, eu não tenho técnicas vocais, né? Então hoje, pessoal da minha igreja também, Deus abençoe todo mundo. Meu pastor ama me ouvir cantar. Na minha igreja eu ainda canto, mas eu comecei louvando, né? Quando eu terminei o relacionamento, gente, passou um mês, eu comecei a receber muitos convites para louvar. Em vigília, até viajei para outro estado para louvar. Vocês acreditam nisso? Comecei a receber muito convite para louvar. E aí, o que começou a acontecer? Por conta das curadas virem na minha casa, eu entrei pro grupo das curadas. E aí, eu passei a estar com elas junto nos lares. Na obra nos lares, nas famílias. E a gente foi criando as oportunidades para você. Exato, foi tendo Dava as saudações, sabe? Aham. Aí, no meio das saudações, eu falei assim, eita, tá potente o negócio. É algo aí. Tem algo na palavra também. E aí, quando foi em 2021, eu tenho um amigo que é o Mel, que é meu melhor amigo, ele. E ele sempre enxergou o potencial da palavra em mim, sem me ver pregar. Quando foi em 2021, ele falou assim pra mim, no feriado de 7 de setembro, teve uma consagração na igreja da irmã dele, e ele falou assim pra mim, Stephanie, eu não sei porquê, mas Deus tá me direcionando a te chamar pra pregar na consagração. E aí Você ficou com vergonha? eu fiquei nervosa. Nervosa? Nossa, que muito vão lá. nervosa. Porque tinham conhecidos lá também, Aham. muitos É mais difícil jovens. pregar pra gente que você conhece? Como que Eu pra você? acho, hoje, o meu maior desafio é pregar dentro da minha igreja. Sim. Porque lá as pessoas conhecem. Me conhecem, sabe que eu não sou assim perfeita, que eu sou estressada, sou bicuda, entendeu? Tem essa questão do orgulho de não pedir ajuda, sabe? Então hoje, pra mim, é mais difícil, eu não sei pra vocês, mas ministrar pra conhecidos é mais difícil Porque as hoje. pessoas conhecem os nossos defeitos, estão aqui no Exato. dia, né? Aí você tá lá falando uma coisa, a pessoa, eita, aí Será a questão da santificação? Senhor, os meus olhos, a minha boca, Limpa faz uma tudo. limpeza, somos faz uma limpeza. espirituais, exatamente. E o jejum? Você tem costume de fazer aquele jejum prolongado? Sim, então, hoje eu estou com o meu Instagram desativado, mas mês que vem. No nome, na autoridade de Jesus, eu tô voltando com ele, porque eu fiz um propósito com o Senhor, né, de desativar
as minhas As redes redes. sociais. Isso, exatamente. Hoje eu tô só com a Dorcas. Uhum. Mas o que que acontece? No meu Instagram pessoal, eu faço mutirão, grupo, eu chamo o povo para oração. Eu monto grupo de jejum e nesse grupo eu mando material pro pessoal, como jejuar, né? Quais são os sintomas que você vai ter durante o jejum, como fazer um propósito, entendeu? E eu chamo o pessoal pra gente jejuar. Jejuns prolongados, você já teve alguma experiência? Já se materializou o mundo espiritual para você de que maneira? Olha, eu tive uma experiência, gente, muito forte de ministração. Aqui em Santo André, numa igreja também, fui convidada para pregar no congresso e eu estava 3 dias só na água. E água de coco, porque água de coco é bom, viu? Para quem jejua assim prolongado, porque hidrata o corpo, né? O whey também. Ah, sim. O whey sem açúcar é muito bom também, porque sustenta. Mas enfim, voltando, eu estava 3 dias de jejum só na água e na água de coco. E aí eu fui ministrar nessa igreja. E aí eu preguei, né, a passagem que Paulo, Atos 16, que fala assim que Paulo precisava de uma direção correta na obra. O que que ele precisava fazer? Aí um varão da Macedônia apareceu para ele e fala para ele: Posicionamento. atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. E ele vai para a Europa. E aí tá bom, fui ministrar nessa igreja. Quando eu fui ministrar nessa igreja, eu preguei exatamente essa palavra. No final do culto, a pastora veio até mim. E ela falou: você não tem noção do quanto você foi usada aqui hoje, porque eu, meu esposo e a minha família, nós estávamos nos planejando ir para a Europa. E hoje Deus confirmou através da palavra. Ela foi depois para a Europa, ficou um tempo lá, morando lá, Deus começou a usar ela. Agora, em questão de materialização com demônios, através do jejum, eu também já tive Como que foi? Conta pra experiências. gente. Eu tenho muito tato espiritual. Aham. Stephanie, tato espiritual, acho que vocês vão Cheiro. ter. E cheiro, você tem aquela coisa. Eu queria explicar algo para vocês que eu aprendi em batalha espiritual. Nós temos 5 sentidos Sim, físicos: Sim. visão, olfato, paladar e tato. Esses 5 sentidos físicos, se consagrados ao Senhor, também vão ser 5 sentidos espirituais que nós vamos ter. Stephanie, como assim? Uma pessoa que passa por um processo de santificação e que Deus vai usar ela muito no profético, ela vai ter esses sentidos ativados. Isaías, capítulo 6. Perfeito! Pensa num tema que eu gosto de falar, porque Isaías capítulo 6, quando ele recebe ali ativação profética, ele recebe os 5 sentidos espirituais. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi visão. Eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E o que aconteceu? Ele estava vendo anjos em volta do trono e eles estavam cantando: Santo, Santo. O que está sendo ativado? A audição. O que tinha ali também? Fumaça. Fumaça a gente sente através do cheiro. Olha que coisa profunda. É, Aí um anjo vem até ele e toca na boca o dele. toque, O que é isso? tato. O tato e o paladar. Aham. Olha que coisa forte. Então, os nossos sentidos, eles também, se consagrados ao Senhor, eles vão ser usados para a glória do Senhor. Então, eu tenho muito dessa, de chegar em ambientes, né? E os meus sentidos espirituais começar a ser ativados e eu senti. Eu tive uma experiência tão forte perto da minha casa, numa loja. Deus tem mistério comigo, gente. Vocês acreditam nisso em comércio, loja? Que eu vou orar. Glória a Deus. Eu vou orar, empresa. Glória a Deus. Já vou deixar você no ponto, velho. Glória a Deus. As pessoas me chamam para ir orar. Empresa, empregar empresa, em comércio. E aí a gente tem que estar atento aos sinais do Espírito, né? Eu tive uma experiência tremenda. Eu tava em casa um belo dia e do nada me deu vontade de fazer progressiva. Do nada. Aí eu mandei mensagem pra menina lá perto de casa e falei assim: deixa eu te falar, você tem horário pra fazer progressiva no meu cabelo essa semana? Falou: eu tenho quarta. Aí eu falei: então eu vou. Só que não era progressiva, Aham. era propósito. Era libertação. E como que você identifica isso? Você chegou no Cheguei no ambiente. ambiente, cheguei lá no ambiente. Cheguei no ambiente, tô lá com ela e eu comecei a passar mal lá dentro. Eu falei: eu não tô entendendo, eu tô agoniada. A gente fica agoniada. Uhum. O tato. Comecei a Pra sentir tocar. uns arrepios estranhos, porque a gente sabe diferenciar. Quem é espiritual sabe diferenciar. O arrepio do Espírito Santo e o arrepio quando tem presença de demônio no ambiente. Até voz da acusação do inimigo. Ó, que ele usa a própria Exato. Bíblia pra te acusar. E você sente um Exato. negócio pesado, assim. Sim, cheguei no ambiente, tô lá, comecei a ficar mal. Aí do nada tinha um espelho assim do nosso lado. E eu vou passar algo muito importante pra vocês em batalha espiritual. Espelhos. Tem muitos demônios que gostam de se esconder em espelhos.
Vocês sabiam disso? Não. Porque espelho leva a outra dimensão. Filmes de terror. Pode assistir filme de terror. São portas que São se abrem. portais. A maioria dos filmes de terror tem demônio na onde? Nos espelhos. A pessoa tá lá escovando o dente, quando levanta, Aham. demônio. Isso, no espelho. Vocês estão entendendo? Uhum. E Toda nesse com espelho dessa loja. Isso, tô lá com ela, conversando, ela começou a me contar. Nega, eu tive um sonho esses dias tão estranho, o espelho lá do nosso lado, encostado na parede, não tava pendurado. Aí ela falou, eu tive um sonho tão estranho esses dias, eu sonhei que eu tava na minha casa, andando, e enquanto eu tava andando, eu passava pelo banheiro. Quando eu passava pelo banheiro, eu olhava pro espelho. Quando eu olhava pro espelho, eu via um demônio materializado na minha frente. Deus está aqui. É. Deus está aqui. E aí, na hora eu entendi, eu falei, tem algo no espelho. Aí ela terminou de fazer meu cabelo, eu falei assim pra ela, eu posso fazer uma oração aqui no ambiente? Ela falou assim, eu posso. E aí nós oramos lá no ambiente. Terminou a oração, eu perguntei pra ela, ô moça, não vou expor o nome dela. Ô moça, quem te deu esse espelho? Eu ia falar disso, de presentes. Presentes que a gente recebe. Quem te deu esse espelho? Porque ele tava rachado o espelho, né? Ela falou assim, eu ganhei de uns amigos da minha mãe. Aí eu falei bem assim pra ela, tem um demônio escondido e aprisionado nesse espelho. Na hora ela ficou toda arrepiada, ela falou assim, Stephanie, faz muito sentido. Porque tem muitos meses que esse espelho, eu ganhei esse espelho, mas ele tá pendurado. Na verdade, ele tá encostado. Eu não consegui pendurar ele na parede até hoje. Eu falei bem assim pra ela, então nós vamos fazer algo. Você vai tirar esse espelho daqui, e quando você tirar esse espelho daqui, esse ambiente vai mudar. Vai ter mudança, eu tô falando de mudança física. Ela tirou o espelho, no outro dia o esposo dela foi lá, e ele falou que quando ele pegou o espelho, ele tava pesado, e não é pesado espiritualmente, tava pesado físico mesmo. Sim. Jogou o espelho fora, ela falou, agora você volta, traz o óleo e vamos ungir. Fui lá, ungi, orei. Passou uns dias, ela mandou mensagem, ela falou assim, eu queria que você viesse aqui de novo pra você ver. Nós reformamos a loja. Pintamos, compramos coisas novas, materiais novos, araras novas. Gente, Deus fez uma transformação naquele ambiente que vocês não têm noção. Glória a Deus. Não tem noção. Então, a forma, Olília, que se materializa pra mim é através dos meus sentidos espirituais, entendeu? Arrepio. Eu chegar em ambiente e sentir cheiros, como no caso da casa dos meus pais. Sim. Eu chegar em ambiente, eu sentir pontada, dor de cabeça, vontade, sabe, de dormir. Tem presença de demônio. Aquele sono profundo, você fala, "Nossa, Exato, você fala, não Você tá normal, ineficaz, né? Assim, você não tem vontade de Exato. sair da cama. Não é uma coisa de ordem emocional. É isso que eu gostaria que as Exato. pessoas entendessem, né? Porque tem questões emocionais, questões físicas, né? Doenças físicas que nos levam a ficar prostradas, né? Desanimadas, mas de ordem espiritual. Como que identifica, para quem está em casa, como identificar isso? Como identificar se a presença, no caso de demônios, Assim, é isso que eu tô sentindo, esse desânimo, e tá muito pesado, não Isso. tá Bota o normal. peso nas costas, você fala, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu não tô Sim. conseguindo Como se até fosse agora. paralisar. Não consigo dar seguimento nesse projeto, não consigo avançar. É tudo que eu A faço, primeira eu coisa exaro. É que assim, eu gosto muito de falar do mundo espiritual, né? Porque nós vivemos nisso, mas nós temos um mundo físico, né? Então aquilo que é natural, resolve de forma natural. Se eu estou muito desanimado, será que não é uma falta de vitamina? É verdade. Uma academia? Sim. Será que não é, sabe? Corpo, alma e espírito. Exato. Então, assim, se eu estou muito desanimado, muito prostrado, sem vontade de orar, uma das coisas que eu estou aprendendo atualmente, eu estou aprendendo muito com o Senhor atualmente, é a questão do paladar. Quem come muito não ora muito. É verdade. Meu Deus, isso vai ser polêmico. É verdade. É muito forte. Se pega as cartas de Romanos, fala sobre a questão da alimentação. Exato. Quem come muito não ora muito, porque quem come muito fica muito cansado. Aí você vai orar uma oração pesada, aí você fala, é demônio. Não é demônio, é a tua boca. Ai, meu Vigia. É algo que Deus está me ensinando. Porque eu tô lutando hoje contra um processo de emagrecimento. Tá sendo muito difícil pra mim, mas eu vou vencer. No nome de Gandhi. No nome do guerreiro. Porque Deus tem falado comigo nos últimos dias de uma nova unção. E quando ele derrama uma nova unção, ele também dá uma nova estrutura. Estrutura física, Sim. estrutura emocional, estrutura espiritual. Vamos supor que Deus aparece pra Lília e fala assim, Lília, eu vou te dar uma nova unção. Só que nessa nova unção, Deus vai usar ela com poder maior. Então ela vai ter um desgaste físico maior.
Então ela vai ter que cuidar Preparar. do templo de forma melhor, que é o que está acontecendo comigo, vocês estão entendendo? Então, eu tô aprendendo muito essa questão, sabe? O cristão tem a mania de falar assim, nós não bebemos, mas nós comemos bastante. Comemos Gente, vigia. E é gula. Exato, eu tô aprendendo muito ultimamente sobre isso, e sozinha. Aprendendo isso sozinha, assim, na raça. Deus me deu a referência, né, de Ageu capítulo 2, que vai falar da glória da segunda casa. Peraí, como que era essa glória? Uma glória nova, uma estrutura nova. Vocês conseguem entender? Uma unção nova. Sabe, Deus começou a falar comigo. Quando eu tenho uma glória nova para derramar, essa glória precisa haver uma preparação física, mental e espiritual. E é o que está acontecendo comigo hoje, sabe? Tô entrando ali na brecha. Então, para quem está em casa, o que eu recomendo? Como identificar se esse meu problema é de origem natural ou de origem espiritual? Fazendo uma investigação. Libertação não é só expulsão de demônio. Sim. Tem muita gente que confunde libertação é investigação. Como assim? Existem 2 tipos de libertação. Como que funciona esses 2 tipos de Os libertação? 2 tipos de libertação. O primeiro é a autolibertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a mais difícil. Além da palavra, no caso. Exatamente. E renúncias. E o confronto. Domínio próprio. Esse é o primeiro Fruto do tipo. espírito. Exato. Esse é o primeiro tipo de libertação. O segundo tipo de libertação é o tipo de libertação com imposição de mãos, quando alguém com um nível de unção muito alto vem orar sobre mim e expulsa aquilo que está na minha vida. Dos 2, o mais difícil é a autolibertação. Porque é o negar a si mesmo, matar a sua carne. Tome a sua cruz e siga-me. É o mais difícil que tem. É o mais difícil. Exato. A minha mente. Hábitos. São hábitos também. O que você fala assim, né? Você falou da libertação, mas o inimigo ele ataca primeiramente, porque você estando desestabilizada na mente, você não consegue prosseguir com as outras coisas. Isso. Como que funciona, assim, o processo da libertação da mente mesmo? Renovação da mente, né? No caso, a renovação. Romanos capítulo 2, Paulo fala sobre isso, sobre renovar o nosso entendimento. Sim. Exatamente. A renovação da mente é um processo contínuo. E eu acho que a maior arma que nós vamos usar primeiro é a leitura da palavra. Mas segundo, eu volto a dizer, os decretos, a fala. Orar a palavra. Orar a palavra, porque o que vai acontecer? A nossa fala vai ser uma arma contra os dardos que ele está lançando. Pedir capacete da salvação. Efésios 6:6. As armaduras espirituais. Então, eu amo, adoro. Eu gosto muito, gente, muito. Deus está aqui nessas vezes. Deus está aqui. O que acontece? Da próxima vez. Exato. Exato, Efésios capítulo 6, as armaduras, você vai pedir capacete. Eu não sei se vocês sabem, mas Paulo, quando descreve, né, Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, ele usava o contexto ali dos romanos, né? Das guerras a qual eles eram envolvidos. Capacete protege a mente. Aí ele vai falar assim, ó, vocês precisam também do escudo. O escudo que os guerreiros usavam era o escudo dos grandes, de aproximadamente 1,20 m. Então, coloca um escudo na frente, se agacha, vai proteger o corpo inteiro. Então, escudo é para proteger o corpo inteiro. Quem tá com enfermidade precisa pedir escudo. Quem tá com doença no físico precisa pedir escudo, né? Aí ele vai falar também, coraça. Por que coraça? Protege o coração. A maior guerra das pessoas hoje, né? Vem de ofensas. Sim. O diabo lança aqui, ó, um dardo. Ela não tem capacete, vai descer. Desce pro coração, criou raiz de amargura, aí vem Acabou. falta de perdão. Aí os demônios vão começar a ganhar força dentro da pessoa. Vai começar a ganhar força. Aí ele vai falar também, o cinto. Cinto une tudo, né? O cinto da verdade une tudo. Aí ele vai falar, a espada. Espada, quando ele fala de espada, por que tem esse contexto de espada que é a palavra? Numa guerra, você só usa espada com alguém que tá perto de você. Com alguém que você tá lutando perto. Então, ele tá falando justamente isso. Pega a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Porque, às vezes, a gente vai estar lutando com o diabo perto da gente. Muito perto, muito próximo. Dentro da nossa casa, no nosso sono. Pega a espada. Levanta, pega a espada, porque você vai lutar com ele de perto. Ele vai falar também, vocês precisam calçar os seus pés, né? Na preparação do evangelho da paz.
Isso é muito interessante porque naquela época os soldados romanos usavam uma sandália chamada caliga. Caliga, não sei se vocês já ouviram falar. Não. Caliga era uma sandália que era bem resistente, Uhum. né? Com bastante prego. E aí o que acontecia? Isso me dá um entendimento de que na preparação do Evangelho da Paz a gente precisa calçar os calçados, um calçado resistente, Resistência. entendeu? Resistente, para não haver queda, Sim, porque não o haver calçado, ele tropeço, protege o pé, o pé. e onde você tem estabilidade. Então, pega Exato. uma pessoa que tem uma deformidade, uma deficiência, ela não consegue ficar em pé, né? Exatamente. Eu amo. Quando falo das armaduras espirituais, eu amo. Então, a minha dica para quem tá em casa hoje é justamente essa. Peraí, tô passando por um problema, um desânimo, um projeto que não tá andando. É uma procrastinação minha? Sim. É algo natural ou é algo espiritual? Ou eu realmente me esforço, eu realmente coloco as minhas mãos e não tá vendo o resultado? Nós precisamos ter investigação. Libertação é investigação. Batalha espiritual é investigação. Eu estava conversando isso com ela ontem. Né? Na minha mesa, sobre investigar. E você falou sobre o segundo ato seria a imposição de mão, Sim. né? Já aconteceu do Senhor falar para você não Não. colocar a mão? Em determinada pessoa. Exato, que porque foi? quando você coloca a mão, né, numa pessoa que Deus não mandou, você vai pegar retaliação. Uhum. Você vai pegar. É igual o caso que nós estávamos conversando, né, Sim. aqui antes. Sim. No caso, não foi uma posição de mão, mas foi uma participação. Sim. Entendeu? Que acabou te atingindo no físico. E isso é muito comum acontecer. Já aconteceu sim. De eu nem só colocar a mão, mas de eu interceder pela vida da pessoa na minha casa. Deus falou comigo, chega, acabou. Uhum. Até quando você vai ter dó de Saul, sendo que eu já rejeitei? Meu Deus. Se Deus rejeitou, então eu também rejeito. Uhum. Acabou as chances. Acabou. A gente não pode querer ter mais misericórdia do que Deus com as pessoas. Uau, é verdade. Isso é muito profundo, muito. Então, já sim, Lilian, já aconteceu. Também já aconteceu de eu estar ministrando, eu fui ministrar em Minas Gerais, em Extrema, numa igreja do Madureira, tô lá pregando, e aí, quando termina, geralmente eu faço a oração. Sim. E aí, todo mundo lá no poder de Deus, e aí uma mulher começou a manifestar de uma forma muito feia. E ela começou a rastejar na igreja. Foi um dos casos, assim, mais difíceis que eu tive. Ela começou a rastejar. E uma coisa que é interessante a gente deixar claro para quem tá assistindo, é que as pessoas hoje é uma bagunça, assim, né? Quando tem, é um embaraço. Eu falo que é um embaraço quando um demônio manifesta, geralmente. Porque o que acontece? Isso é muito importante. Medo. E nem só é a questão do medo, é a falta de sabedoria, de conhecimento. Porque o que acontece? Quando uma igreja que é muito avivada, muito pentecostal, quando o demônio manifesta, vai ficar uma gritaria. Todo mundo, sai, sai, sai. Só o que acontece? Em batalha espiritual, a gente aprende que demônios obedecem só uma voz de comando. Então você pode ver, quando você está numa igreja que é avivada do fogo, o demônio vai manifestar, o pastor vai falar, igreja, ora, ora, ora. Vai ter mais resistência para sair. Porque tá uma bagunça. Tá todo mundo falando, peraí, qual É uma voz que eu hierarquia obedeço? de autoridade espiritual. Você falou tudo. Você tá entendendo? Quem é que tá carregando o maior nível de unção ali dentro? É o sacerdote da igreja? É quem tá na frente da campanha? Stephanie, explica pra gente um pouco sobre a hierarquia. Principados, potestades, tronos, como que funciona? Ok. Quando a gente fala de principado, nós estamos falando de demônios que atuam a nível de continente, a nível de nação, que foi o que aconteceu com Daniel, né, no caso, na Bíblia. A Bíblia diz que ele aguardava uma resposta do Senhor, entrou em jejum, entrou em oração, mas o principado, o príncipe da Pérsia, estava impedindo o anjo De descer com a resposta. de descer com uma resposta sobre a vida dele. Então, nós estamos falando de demônios que atuam a nível de continente, de Geográficos. nações. Exatamente. Potestades atuam a nível de governos, autoridades, pessoas de influência, né? Entendi. Não é somente governo, não é somente política, mas é a nível também de influência. Pessoas que têm um grande nível de influência e vai influenciar para o mal. Uma coisa que é muito comum aqui no Brasil, potestades, né, que são muito comum aqui no Brasil, que hoje está crescendo muito, é a questão LGBT. Pessoas, né, que têm essa influência e vai influenciar outras pessoas para esse nível,
para esse abismo, né? E quando nós falamos agora de hostes, né? Porque também fala de hostes, Paulo também vai explicar a respeito de hostes, né? Eu estudei, eu tenho entendimento hoje de que hostes são espíritos que atuam a nível de bairros, a nível de pessoas, né? Pombagiras, falanges, demônios que estão atuando em cima de pessoas. Então nós precisamos guerrear contra os três nas regiões celestiais. Esse é Como que acontece o essa guerra entendimento. para o pessoal, né, que ainda não entende sobre batalha espiritual? Lê a palavra, mas não consegue compreender. Como que eu entro nesse quesito espiritual, guerreando contra potestades, né? As hostes espirituais da Sim, maldade. eu tenho um pensamento de que quando você vai entrar numa batalha espiritual, a nível de potestades, a nível de principados, você já tem que ter uma patente espiritual muito Sim, alta, com uma vida de santificação, como você falou, constante. porque, gente, senão você vai ser extremamente retalhado. A sua mente vai ser totalmente retalhada. Tem pessoas que se tornam até agnósticas. Agnósticas é aquela que, né, crê, acredita de tudo um pouco. acredita de Sim, tudo um pouco. Por quê? cisma Porque, tudo. exato, porque ela teve essa experiência, mas ela não estava familiarizada com isso, entendeu? Então, eu acredito que quando você vai entrar num nível, uma batalha espiritual a esse nível, Uhum. você tem que estar com uma batente espiritual diferenciada, né? E você não vai entrar por entrar, Deus vai te mandar. Em muitos casos, Deus vai... O movimento que o Nicolas está fazendo Uhum. é uma batalha espiritual, gente. A nível de potestade. A gente precisa cobrir aquele menino de oração. Vocês estão entendendo? Uhum. E eu tenho certeza que ele recebeu um comando de Deus para isso. Com Certeza. Né? Então nós precisamos estar preparados para isso. Muito preparados. Ô, Stephanie, o que a gente pode aprender com Marcos capítulo 5, né? Sobre os demônios, as legiões, que Jesus deixa lá. Exato. Gente, é tão forte a gente falar de legião, porque é tão difícil. Eu não sei se vocês já presenciaram expulsão de legião. Geralmente é uma libertação que demora mais, 1 hora e meia, 2 horas. E se você tiver a sabedoria, o preparo, você vai facilitar. Por quê? São muitos demônios atuando dentro da pessoa. Mas geralmente vai ter um que vai ser maior. Então, quando você vai começar uma libertação, né, de legião, o que é recomendado você fazer? Primeiro chamar o cabeça, o chefe, o que está comandando. Quem é que está comandando? Eu te expulso agora. No nome de Jesus, geralmente vai vir uma palavra de conhecimento sobre a sua vida. É um espírito de rejeição, Uhum. sabe? Entendi. É um espírito de morte. Vai vir no seu entendimento. O Espírito Santo vai te direcionar. Uhum. E aí você vai falar, espírito de rejeição. Você que é o chefe deles. Porque através do espírito de rejeição vai vir outros juntos, né? Sim. Tem lá o espírito de rejeição. Aí tem a vontade de morte. Desejo de suicídio. Uhum. Falta de perdão. Então, são muitos demônios dentro. Então, legião, aqui nesse caso, né, de Jesus estava lidando ali com uma legião. Jesus identificou. E é engraçado que os demônios, eles são sábios também, né? Sim, é uma organização tanto do céu. Gente, tremenda. Pegar Gênesis, você vê toda uma organização. E É uma organização tremenda, tremenda. E eles falam bem assim, não, manda que a gente vai aqui, ó, para esses porcos. Jesus permite, tá bom, pode ir. Então, eu aprendo com legião que a gente precisa focar primeiro. Qual que é o que está comandando? Uhum. Qual que é o que está comandando? Através do que está comandando, os outros vão sair de forma mais facilitada, Entendi. sabe? E qual é a palavra de esperança que você deixa, né, para as pessoas que de repente precisam ou estão nesse processo de libertação ou precisam de uma libertação? Procurem ajuda. Ninguém vence uma guerra sozinho. Nós precisamos de ajuda. E aí eu volto a dizer, né, da minha quebra de orgulho. Eu tive que procurar ajuda. Sim. Às vezes a gente se acha, né, não, Autossuficiente. porque Deus me usa, então não, eu vou resolver isso sozinha. Não vai. Procure ajuda. Tem muitas igrejas hoje que tem ministério de aconselhamento. É muito bom, muito bom. Pegando esse gancho aí, né, para a gente fechar aqui também, encerrar, você acredita, por que as igrejas pararam com esses trabalhos de libertação? Quase não se fala mais, os cultos não têm a manifestação, às vezes, né, de um demônio. Por
que você acredita que parou esse trabalho dentro da igreja? A Bíblia diz, né, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu acho que a resposta é essa. Não tem conhecimento, A não tem liderança não preparo. conhece, não passa conhecimento. Exato. Teve uma E tem, banalização? Você acha que teve sim, uma eu acredito também que tem nas igrejas brasileiras? geografias. Aham. Como assim, geografias? Tem geografias que você vai fluir mais naquilo que Deus te chamou para fazer. Sim. Paulo, a primeira experiência de Paulo com libertação na Bíblia foi em Atos 16, na Europa. Paulo foi a segunda viagem missionária dele, tá? Aham. A segunda viagem missionária, mas a primeira vez que a gente vê ele sendo usado na área da libertação foi ele expulsando o demônio de adivinhação da menina. Ele precisava derramar aquela unção de libertação em uma geografia específica. Tem geografias que não vai haver libertação. Ô, Stephanie, você é mentora, empreendedora e como que surgiu a ideia do Dorcas? Joias. Dorcas foi o Senhor que me deu, né? Porque quando eu saí do CLT, eu precisava de algo para me manter. E foi no projeto da faculdade. Meu professor era crente. Quando Deus ele quer fazer as coisas. Um abraço pro professor Danilo. Quando Deus quer fazer as coisas, ele faz. E aí ele me ajudou a projetar a Dorcas, né? A todos os setores específicos da Dorcas. Meu grupo aceitou, ninguém era crente do meu grupo, mas o grupo aceitou a minha ideia. E aí eu iniciei com a Dorcas e hoje eu falo que a Dorcas é uma marca de semijoias cristã, porque as peças são minimalistas, né? Para crientaiada, eu tenho esse termo, para crientaiada, o pessoal ama e hoje nós temos revendedoras, nós enviamos também para todo o Brasil. Gente, a Dorcas já foi para outros países. Eu não fui, mas a Dorcas foi. Eu vou no nome do grande. A Dorcas foi para a Austrália e para os Estados Unidos. Que bacana. Que bênção, eu fico muito feliz. E tá aqui hoje com o projeto de vocês. Eu me sinto muito honrada que Deus continue abençoando vocês cada vez mais e mais. Amém. Deixa um recado pro público falando sobre batalha espiritual. Meu conselho, né, o meu recado final para quem está assistindo esse podcast hoje é identificar. Se você está passando hoje algum problema, né, seja de raiz natural, raiz espiritual, identifique quais são as áreas da sua vida que está com problema, quais são as áreas da sua vida que não está andando. Pega um caderno, anota, porque eu sou muito dessas, eu não sei vocês, mas eu sou muito dessa. Anotar, anote. O que está desalinhado na minha vida? Porque tem coisas que nós passamos também por conta de pecados, né? De brechas abertas. Iniquidade, transgressão, pecado. Então, o meu conselho hoje para você é esse. Identifique o que é que está de errado na minha vida, qual área da minha vida. Porque identificando, eu tendo por base aquilo que eu preciso lutar, eu vou saber lutar da maneira certa. Amém. Amém. Amém, Stephanie, foi um prazer. Prazer foi Recebê-la, que Deus continue te usando, amém, né? No chamado ministerial, no cura e libertação, nos seus projetos, né? No Dorcas. Amém. E que você avance cada vez mais. Eu recebo, você chegue em um patamar aí que você não pense, não imagine, em nome de Jesus, eu recebo. E você que está aí em casa, curte, comenta e compartilha. Desde já eu quero agradecer a Sustenido Entretenimento que cedeu esse espaço maravilhoso para darmos início a esse projeto maravilhoso. E também a Dorcas Semijoias aqui da nossa amiga missionária Stephanie, que são peças maravilhosas e hipoalergênicas com garantia, você não pode perder. Passa lá no Instagram e dê uma olhadinha. Esqueça, curte, comente e compartilha. E nos siga nas redes sociais.